Quando um novo patógeno surge, nossos corpos e sistemas de saúde ficam vulneráveis. Nessas situações, a necessidade de uma vacina para criar imunidade ampla e salvar vidas é urgente. Mas quão rápido conseguimos desenvolver vacinas quando mais precisamos? O desenvolvimento de vacinas geralmente passa por 3 fases. Na pesquisa exploratória, os cientistas testam diferentes métodos para encontrar vacinas seguras e replicáveis. Depois de aprovadas no laboratório, elas passam para os testes clínicos, onde são avaliadas quanto à segurança, eficácia e efeitos colaterais em diferentes grupos de pessoas. Por fim, vem a fase de fabricação, em que as vacinas são produzidas e distribuídas para o uso público. Em condições normais, esse processo leva em média de 15 a 20 anos. Mas durante uma pandemia, os pesquisadores usam várias estratégias para avançar por cada etapa o mais rápido possível. A pesquisa exploratória é talvez a mais flexível. O objetivo dessa fase é encontrar uma forma segura de apresentar o vírus ou a bactéria ao nosso sistema imunológico. Isso dá ao corpo as informações para produzir anticorpos contra uma infecção real. Há várias formas seguras de ativar essa resposta, mas, em geral, as mais eficazes são também as mais lentas de fabricar. As vacinas atenuadas tradicionais geram uma resistência duradoura, mas elas dependem de cepas virais enfraquecidas, cultivadas em tecidos não humanos por longos períodos. Já as vacinas inativadas são mais rápidas. Usam calor, ácido ou radiação para enfraquecer o patógeno. As vacinas de subunidade, que injetam fragmentos inofensivos de proteínas virais, também podem ser produzidas rapidamente, mas essas técnicas mais rápidas geram uma resistência menos duradoura. Esses são apenas 3 dos muitos tipos de vacinas, cada um com seus prós e contras. Nenhuma abordagem garante resultados e todas exigem pesquisas demoradas. Por isso, a melhor forma de acelerar é ter vários laboratórios trabalhando em modelos diferentes ao mesmo tempo. Essa corrida contra o tempo resultou na primeira vacina testável contra a Zika em 7 meses e na primeira contra a Covid-19 em apenas 42 dias. Mas ser testável não significa que a vacina será bem-sucedida. Mas modelos considerados seguros e fáceis de reproduzir podem seguir para os testes clínicos, enquanto outros laboratórios continuam explorando alternativas. Seja em 4 meses ou 4 anos, essa próxima fase costuma ser a mais longa e imprevisível do desenvolvimento. Os testes clínicos têm 3 fases, cada uma com vários ensaios. Na fase 1, o foco é medir a intensidade da resposta imunológica e confirmar se a vacina é segura e eficaz. Na fase 2, os testes definem a dosagem correta e o cronograma de aplicação em uma população maior. Já na fase 3, avaliam a segurança no público-alvo da vacina e identificam efeitos colaterais raros ou reações adversas. Com tantas variáveis e o foco na segurança a longo prazo, é muito difícil acelerar os testes clínicos. Em situações extremas, os pesquisadores conduzem vários ensaios de uma mesma fase ao mesmo tempo, mas ainda assim precisam cumprir critérios rigorosos de segurança antes de avançar. Às vezes, os laboratórios conseguem acelerar o processo aproveitando tratamentos já aprovados. Em 2009, pesquisadores adaptaram a vacina da gripe sazonal para combater o H1N1. Produzindo em apenas 6 meses uma vacina amplamente disponível. Porém, essa técnica só funciona contra patógenos conhecidos, com modelos de vacina já bem estabelecidos. Depois de um teste bem-sucedido na fase 3, a Autoridade Regulatória Nacional analisa os resultados e aprova as vacinas seguras para a fabricação. Cada vacina tem uma combinação única de componentes biológicos e químicos que exige uma linha de produção especializada. Para produzir logo após a aprovação, o plano de fabricação deve ser feito junto com a pesquisa e os testes. Isso exige coordenação constante entre laboratórios e fabricantes, além de recursos para se adaptar a mudanças repentinas no design da vacina, mesmo que isso signifique descartar meses de trabalho. Com o tempo, avanços na pesquisa e na produção devem tornar o processo mais rápido. Estudos iniciais indicam que no futuro será possível trocar material genético de diferentes vírus dentro de um mesmo design de vacina.
As vacinas de DNA e mRNA podem acelerar muito as 3 etapas da produção. Mas até que esses avanços cheguem, a melhor estratégia é a cooperação entre laboratórios do mundo todo, trabalhando em paralelo em diferentes abordagens. Com conhecimento e recursos compartilhados, cientistas podem derrotar qualquer patógeno. Você já sentiu que não sabe o suficiente sobre seu próprio corpo? Inscreva-se neste canal para aprender sobre tudo, desde calvície até crescimento muscular e por que temos cabelo em lugares tão aleatórios. Fique ligado e fique curioso.